Graça e paz, meus irmãos. Eu convido a todos a abrirem suas Bíblias na Epístola aos Hebreus, capítulo 12. Hoje pela manhã, refletimos no capítulo 11 sobre os heróis da fé. E hoje à noite, o capítulo 12 de Hebreus, que vamos ouvir sobre a perseverança na nossa corrida que está proposta. Hebreus capítulo 12, versículo 1, 2 e 3. Apenas esses 3 versículos, irmãos, serei objetivo e prático na palavra de hoje. Assim diz a palavra do Senhor. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Irmãos, estamos vivendo aí uma tendência, posso dizer assim, ou uma febre, uma epidemia da corrida, né? Temos visto muitos moradores da nossa cidade, e quando tem uma maratona, outros de outras cidades vindo até a nossa cidade para correr. Uma corrida de 5 km, de 10, meia maratona. E tudo isso, irmãos, com alguns objetivos. Cada um tem o seu. Alguns para melhorar a saúde, outros para testar a sua limitação, outros para obterem prêmios, alguns para ter vivo o espírito competitivo. Enfim, irmãos, quando nós olhamos para esta tendência, né, que está ocorrendo agora, nos dias de hoje, e olhamos para a nossa vida cristã, nós observamos que os cristãos estão realmente também em uma corrida. Não disputando uma corrida, mas inserido em uma carreira que nós chamamos a corrida da fé, onde houve o início e haverá um fim, um término para esta corrida. E meus amados irmãos, eles são exemplos de bons corredores. Eles quem? Os heróis da fé. O que estão aqui descrito no capítulo de número 11, ao qual no versículo 1 do texto que nós lemos, o autor vai dizer: portanto também nós, visto que temos tão grande nuvem de testemunha que nos rodeia. Ou seja, ao nosso lado passou pessoas que completaram a carreira, que conseguiram não somente sair do destino, mas chegar da origem, mas chegar no destino. Não somente conseguiram completar a carreira, mas completaram a carreira sãos e salvos, inteiros, vivos, e obtiveram o prêmio da corrida que lhe estava proposta. Entre as dificuldades a serem lançadas durante a corrida, muitas delas
estão como, por exemplo, o medo que aparece quando estamos em uma corrida, e este medo muitas vezes nos faz retroceder. Ele nos assola ao ponto de retroceder. O medo de fazer uma bolha no pé, o medo de ter algum problema físico e não conseguir chegar. O medo, ele sempre estará na nossa carreira que está proposta ao nosso lado. Sempre o medo estará aos nossos ouvidos dizendo: você não vai conseguir, você não pode conseguir, você é fraco, você é uma pessoa limitada. O medo, irmãos, o medo. No capítulo 10, no versículo 38, se você voltar lá, a palavra do Senhor vai nos dizer assim: se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Todavia o justo viverá pela fé. Não é pelo que o medo está dizendo. Não é somente pelo medo, mas não é também pelas raízes de amargura que contamina não somente a nós mesmos, mas aos outros indivíduos que estão ao nosso lado. O versículo de número 15 do capítulo de número 12, o qual nós lemos, vai dizer: atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura. A raiz de amargura, ela é um problema na nossa corrida cristã, na nossa carreira da fé. Ela é um problema seríssimo. Não somente a raiz da amargura, o medo, mas também aqui citado pelo autor, a sensualidade que busca a gratificação imediata. Poucos estão determinados a correr uma maratona, mas muitos querem correr 5 km, 2 quilômetros, porque a recompensa é mais imediata, ou seja, querem cortar o caminho. Como um corredor, meus amados irmãos, o cristão deve estar em constante movimento rumo ao objetivo. E é sobre isso que o autor aos Hebreus quer falar nesses 3 versículos. Perseverando na corrida da fé. O crente persevera na corrida da fé somente quando ele rejeita o peso, aquilo que está ali atrapalhando. Quando ele olha firmemente com os olhos fixos em Cristo, o autor e consumador da nossa fé, e considera o sofrimento de Jesus. O autor da carta aos Hebreus, ele escreve a esses cristãos que estavam passando por uma intensa pressão. Intensa pressão. Ele vai dizer: horrível coisa é cair nas mãos do Deus irado, do Deus vivo. Cuidado na carreira cristã que você está caminhando. É isso que o autor aos Hebreus está falando nesta noite, ao nosso coração. Portanto, ele vai trazer aqui algumas exortações, para que possamos correr esta corrida que nos está proposta e chegar ao fim, a linha de chegada, e receber o nosso prêmio. Então precisamos, irmãos, atentar a essas exortações principais que o autor vai deixar aqui para a nossa vida cristã. A primeira exortação está no versículo de número 1. Remover todo o peso e pecado. São 2 coisas aqui que o autor aos Hebreus, ele vai exortar aos cristãos. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, ele vai dizer: desembaraçando-nos de todo peso e pecado que tenazmente nos assedia. É preciso, irmãos, aqui entender o que significa esse desembaraçar.
o termo que o autor ele vai usar aqui nesta carta. Ele está dizendo que precisamos retirar tudo aquilo que é de impedimento para caminharmos. Veja, aqui é uma corrida. Se você não amarrar o cadarço do tênis bem amarrado, ele vai desatar o nó e pode causar em você uma queda. Você pode sofrer uma queda, você pode tropeçar porque você não tirou aquilo que estava te impedindo de caminhar, desembaraçando-nos de todo o peso. Os antigos tinham roupas mais longas, e para que eles pudessem apressar o passo, eles precisavam cingir as roupas, levantar a roupa e colocar debaixo do cinto, para que levante. As mulheres sabem bem disso. Não temos mais essa cultura. Hoje os homens usam calça, bermuda, né? Não usam roupas que vai como turbante ou toga. Mas para que você possa andar com essas vestimentas, é preciso você levantá-las, para que a sua caminhada fique harmoniosa, o seu passar dos pés não venha a tropeçar. Veja que a palavra de Deus, irmãos, não diz aqui que eu estou competindo com você, é uma corrida. Não me interessa se você está lá na frente ou eu estou aqui atrás, porque a sua caminhada é diferente da minha, mas a nossa caminhada é necessário que eu e você tiremos todo o empecilho, todo o fardo, todo o peso que está atrapalhando a nossa caminhada. Não somente isto, mas também o pecado. Não somente coisas legítimas, mas o pecado. E aqui o pecado não é o ato da prática. Porque se a gente lê atentamente, ele vai dizer o pecado que tenazmente nos assedia. Então não é a prática do pecado, porque eu creio que todos nós não devemos viver praticando o pecado. Mas o sistema, o pecado em si, o maligno, o mal que opera diariamente aqui fora, exteriormente, a tentação, as propostas que tenazmente nos assedia todos os dias, coisas nos assedia. E essas coisas que querem nos assediar para tirar o nosso foco da nossa caminhada é chamada de pecado. Então, na nossa corrida, precisamos entender que precisamos vigiar atentamente para retirar da nossa caminhada, da nossa corrida que está proposta, tudo aquilo que é um empecilho, tudo aquilo que nos atrapalha, seja relacionamento, seja tempo, seja hábitos, seja vestimenta, seja modo de falar, seja o que for que esteja atrapalhando a nossa caminhada rumo à nossa pátria celestial. O autor aos Hebreus está dizendo: retire. Colossenses 3:5. A palavra do Senhor vai nos dizer: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, a mesma coisa. Abstende-vos das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Ao mesmo tempo que desembaraçamos os nossos pés, estamos em constância. Não somente isso, mas ao mesmo tempo caminhando. Você não pode parar a caminhada para tirar essas coisas. É na caminhada mesmo, você vai retirando e caminhando. Veja só o que ele vai dizer seguinte, na parte B: desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Não podemos perder tempo. Não podemos perder tempo. Você não pode esperar ao seu irmão a tal ponto de você ficar com ele. Você tem que continuar a sua jornada, exortando ele, alertando ele, mas você precisa continuar a jornada com Jesus. Porque a salvação é individual.
É individual. Você é um cooperador, você planta, você rega, você colhe, mas o crescimento quem dá é Jesus, e você não pode parar esta caminhada por nenhuma circunstância, por nenhum motivo. Seja a tentação do pecado, sejam coisas lícitas, você não pode parar de correr a caminhada que o Senhor Jesus lhe propôs a correr. Aquele que quer me seguir, tome a tua cruz e siga-me, diz o Senhor Jesus. Portanto, irmãos, examinemos a nossa vida, não apenas os nossos pecados declarados, que nós nos arrependemos, mas também hábitos. Examine a sua vida. A palavra do Senhor diz: examine-se a si mesmo. Você não pode julgar o seu irmão. Você não pode consertar a vida do seu irmão, examinar a vida dele. Você tem que examinar a sua vida e dizer ao Senhor: me ajuda também. Porque eu sei que tu me sondas, eu sei que tu me conheces. Nem a palavra chega na minha boca, Senhor Jesus, e o Senhor já sabe todas elas. Sonda-me, Senhor, me ajuda a me examinar o que é que está de fato atrapalhando a minha caminhada. Por que eu estou desanimado? Por que eu não quero mais continuar a caminhada? Essas perguntas devem ser indagadas no seu coração, a si mesmo, como o salmista. Por que está abatido a minha alma? Você precisa se perguntar: isso está me ajudando ou me atrapalhando na minha carreira cristã? Essas minhas amizades estão atrapalhando ou está ajudando? Não somente, irmãos, retirar essas coisas, não somente os nossos esforços são válidos, porque nós não temos forças. Por isso o autor aos Hebreus vai dar a segunda exortação. Ele vai dizer: olhe firmemente para Jesus. O verbo aqui que significa desviar o olhar de tudo mais para fixar em algo ou em alguém. Olhe para Jesus. Você só vai poder completar a sua carreira se os seus olhos estiverem fixos, contemplando o Senhor Jesus. Isso é o que significa essa palavra, olhar fixamente para Jesus. O Senhor Jesus vai olhar para você e vai dizer: vem sobre as águas. Vem, Pedro. Vem sobre as águas. E Pedro, ele foi. Pedro, ele andou sobre as águas, porque estava com o olhar contemplando a Jesus, mas a tempestade surgiu, e Pedro desviou o seu olhar para a tempestade, e Pedro afundou, porque os seus olhos não estavam fixos, contemplando o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, irmãos, Ele é aquele que ajuda a chegarmos no porto destino meu. Sabe por quê? Porque o autor aos Hebreus vai dizer que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o início e Ele é o fim. Ele é o eu sou. Porque todas as coisas vieram por meio dele. Ele é a origem. Por meio dele todas as coisas foram criadas. Ele é o fundador, irmãos, da corrida. Ele é aquele que concluiu a corrida. Por isso Jesus é o nosso exemplo de um corredor. Ele foi aquele que tomou a sua cruz e caminhou até ao Gólgota para ali ser crucificado. Ele é aquele onde a alegria que lhe estava proposta, ele não fez caso dela. Ele optou por sofrer.
Ele optou por passar primeiro pelo sofrimento. Por isso o nosso olhar na caminhada é para olhar para Jesus. Ele é o exemplo, ele sofreu, ele padeceu, ele foi sepultado. Por isso ele vai dizer aqui nesta carta, no capítulo 12, que o sofrimento ele é pedagógico, irmãos. Muitas vezes o Senhor vai usar o sofrimento para que você consiga concluir a carreira. Se você sair do prumo, se você tentar desviar, cortar caminho, Ele vai te disciplinar para que você volte e complete os km que Ele colocou para você completar. Se Ele te deu 50, você vai ter que correr os 50, saiba disso. E quanto mais longa é a jornada da fé, mais dolorosa ela é. Mais opositores vocês vão enfrentar como eles enfrentaram, opositores, caluniadores, difamadores. A intenção de Jesus consiste em que eu e você possa estar nele. Que nessa caminhada eu e você possamos sentir o que Jesus sentiu. Para que possamos dar valor a tudo que Ele fez por nós. Por isso passamos pelo sofrimento, e quando passarmos pelo sofrimento, devemos dar graças a Deus, se alegrar também nos sofrimentos, porque o Senhor Jesus, Ele sofreu. E por Ele ser o autor e consumador, o apóstolo Paulo vai dizer a carta aos Filipenses: aquele que começou a boa obra há de terminar em vós no dia de Cristo Jesus. No dia que Jesus voltar, Ele vai completar toda a obra na sua vida. E você agora ficará satisfeito por ter corrido a corrida cristã com perseverança. Cristo não apenas é o exemplo supremo da fé, mas Ele é o princípio ativo e final. Portanto, irmãos, em meio às pressões e tentações, o foco não pode ser em nós mesmos. Diante dos obstáculos, das circunstâncias que temos à frente, nas tentações, o foco é em Jesus, porque Jesus ele foi tentado por 40 dias. 40 dias, o Senhor Jesus sendo tentado por todas as coisas, poderes, riquezas, fama, sucesso, e a todo momento o Senhor Jesus ele resistiu e venceu, porque os anjos do Senhor o serviam. Então, irmãos, olhe para Ele. Ele venceu, você vai vencer também. Ele conseguiu resistir, você vai conseguir resistir. Ele te deu a promessa, você vai conseguir obter a promessa, porque esses irmãos que são testemunhas, eles não obtiveram a promessa. Eles creram em Jesus, mas não viram Jesus sendo crucificado. Nós já vimos a promessa sendo cumprida. Portanto, olhe para o Senhor Jesus. Cultive a disciplina diária de ajustar o seu olhar espiritual para o Senhor Jesus. Olhe para Ele por meio da leitura e da oração. E por último, irmãos, consideremos o sofrimento de Jesus Cristo. Verso de número 3, ele vai dizer: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores. Considere isso. Leve em conta o sofrimento de Jesus. Não faça caso do que Jesus sofreu. Considerar, irmãos, significa pesar cuidadosamente, calcular. O autor nos chama a ponderar de forma constante o sofrimento e a resistência de Jesus Cristo contra os pecadores que não fizeram caso dele. Considere isso, irmãos. Você considerando, você traz o sentimento que Jesus também teve quando estava passando pelo sofrimento. E que sentimento foi esse? Foi um sentimento
de obediência. O Senhor Jesus, quando estava sofrendo nas mãos dos pecadores por nosso pecado, pelo ódio feroz de Roma, do Império Romano, no coração de Jesus nutria um sentimento de obediência. Ao ponto dele dizer aos soldados: vocês vieram me prender? Eu poderia dar uma ordem a uma legião de anjos para que eles viessem me socorrer, me resgatar. Mas eu estou aqui porque eu obedeço ao meu Pai. Passar por sofrimento com um sentimento de obediência. Você querer se vingar e não se vingar. Porque você obedece ao seu Pai. E você não age como os ímpios, você age como o Filho de Deus. Você ora por Ele. Ele amplia a sua exortação aqui comparando Cristo conosco. Pois se o Filho de Deus, a quem devemos adorar voluntariamente, Ele submeteu a tão árdua luta, quem dentre nós ousaria esquivar-se de enfrentar esta caminhada? Meus amados irmãos, Cristo sofreu por nós, deixando-vos exemplo de que no mundo nós teremos aflições, de que nesta corrida citada na palavra de Deus, que cada um de nós temos a prestar conta, nela temos a certeza de que iremos completá-la. Foram palavras do apóstolo Paulo. Ao chegar o fim desta carreira, ele disse: combati o bom combate. Eu não somente lutei como um bom soldado, mas eu completei a carreira. Eu também fui um bom atleta, um atleta de Cristo. Eu também corri, eu me esforcei, esmurrei meu corpo para não ser atrapalhado na corrida. E guardei a fé. Eu guardei a fé, disse o apóstolo Paulo, porque o Senhor é o autor e consumador da nossa fé. É Ele que dá esta fé, a fé salvífica, para que nós possamos completar, irmãos, diariamente esta carreira. A contemplação diária do Evangelho fortalece a alma contra o desânimo. O remédio para que você se anime amanhã para correr, não na ilha, não aqui na pista, também, mas primeiro correr espiritualmente. Então você vai acordar amanhã com ânimo quando você contemplar a face do Senhor Jesus Cristo. Quando você olhar para Jesus, Ele vai te dar ânimo para você dizer: agora eu vou enfrentar esta corrida para o nome do Senhor Jesus. Vamos orar, irmãos? Em seguida vamos louvar ao Senhor com um cântico, rompendo em fé. Precioso Deus e eterno Pai, é por meio da fé, Senhor, como o Senhor bem disse na Tua palavra, o justo viverá pela fé. É por meio da fé que queremos contemplar a Tua face, ó Deus. Mas para isso nos dá forças, nos capacita, Deus, em nome de Jesus. Fortalece, ó Deus amado, a nossa fé, para que possamos continuar esta jornada alegremente, feliz, em pregar a Tua palavra, em ter, ó Deus, ousadia, intrepidez, ó Senhor, e entusiasmo, Senhor, nesta caminhada, Senhor, que muitas vezes passamos pelos sofrimentos. Em nome de Jesus, nos fortalece nesta noite, que possamos sair daqui desta casa de oração, fortalecidos, alegres com o Teu poder. Em nome de Jesus. Amém.